infelizmente, o nosso ensino hoje, vamos falar assim, os nossos cursos técnicos, a nossa engenharia, ela não traz o planejamento como valor. Sim, Pode até pregar que traz, mas não traz. Porque, a gente não tem hoje uma engenharia de planejamento, treinamento. E eu acho que não é necessário, mas deveria ter uma ênfase muito maior de planejamento dentro da própria engenharia. Por exemplo, eu como empresário, já cheguei a contratar, não foi um e nem 2 engenheiro, que não conseguia, ele não sabia fazer um RDO, um relatório diário de obra, entendeu. Então assim, infelizmente, eh hoje é muito necessário, muito necessário. sim, Engenheiro é sim, sim. engenheiro, planejador é planejador. Pode ter um engenheiro planejador? Pode. O engenheiro sai da engenharia engenheiro de planejamento? Não, Sim. tá. Então isso é fato. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira, eu sou diretor aqui no Grupo DAP Engenharia e hoje está conosco aqui o ilustríssimo Carlos Ananias, presidente da Abraplan. Carlos, fique à vontade para se apresentar para o nosso público aí. Ô, boa tarde, Dário. Primeiramente, muito obrigado aqui pela oportunidade, de vim aqui falar um pouco da Abraplan. Eu sou Carlos Ananias, eu sou formado em técnica e mecânica aí pela ETH de Americana, em engenharia de produção pela Uninove, mas acho que isso é irrelevante, né? Porque o planejamento é uma paixão, eh, desde sempre. Eh, Desde quando eu tive a primeira oportunidade numa grande multinacional de começar a trabalhar com planejamento, né. Falando da Abraplan, como é que a Abraplan surgiu, né? A Abraplan surgiu de um de uma paixão, de uma necessidade de a gente trazer para o mercado de trabalho um planejador, eh, que atenda às necessidades da indústria ou da construção civil ou, de onde se precisa de planejamento, né. Vamos falar assim, para ser mais claro, unir o CPF ao CNPJ, Certo. né. Você, eh, fazer com que o CPF tenha o conhecimento necessário para atingir as necessidades que o CNPJ precisa. Quer dizer, quando a empresa, a construtora ou, né, qualquer empresa que seja, ela precisa de um profissional de planejamento, ela tem a certeza que ela vai ter um profissional que vai atender às suas expectativas. Então, esse foi o fundamento que foi criado a Abraplan, Associação Brasileira de Planejamento. Bom, Carlos, é muito bom tê-lo aqui, tá? Ter você aqui no Dapcast, porque a gente traz os profissionais aqui. Na verdade, a gente procura trazer os melhores profissionais de cada área para compartilhar conhecimento, né? E você já veio aqui na DAP, a gente já, né, bateu um papo. Nós aqui do grupo DAP já estamos, né, matriculados aí em treinamentos da Abraplan. E o que nós queremos, na verdade, é um pouco. Aqui, a ideia do Dapcast é um pouco do que a Abraplan faz lá, né? A gente quer difundir aí, levar o conhecimento a todos que queiram aprender um pouco, né? Claro que a gente não consegue fazer uma formação completa como você faz lá na Abraplan, mas a gente vai plantando a sementinha para que a pessoa também chegue até você e se quiser se especializar vai lá na Abraplan e vai ter a formação, né, de planejador aí, de AWP e tudo mais. Sempre quando eu inicio aqui, eu dou oportunidade para a pessoa contar um pouquinho do histórico profissional dela. Então, fique à vontade aí, conta um pouquinho da sua história, como que você começou. Acredito que você começou na área da mecânica e depois você foi para planejamento, mas conta pra gente aí. Realmente é isso, né. Eu costumo dizer assim, eh, as pessoas às vezes falam assim: "Ah, eu tive uma época muito difícil, eu já falo diferente, eu costumo dizer assim: "Eu tive uma época como a grande maioria dos brasileiros", né. Eu sou Tá, filho de lavradores, né, meu pai e minha mãe lutou muito para eu poder estudar,
E, e o meu primeiro trabalho depois que eu saí do Senai, fiz Senai, e na época ainda que o Senai era período integral, né? Você fez aqui na região de Fiz em Campinas? Americana. Em Americana. Americana, né? Bacana. E saindo do Senai, na época, as empresas, principalmente as pequenas empresas da área têxtil, né, que é muito rica aqui na região, Sim. ela ia no Senai buscar, né, e os professores indicavam, né, os melhores alunos que eles tinham. Então eu saí do Senai já empregado, né, eu fui trabalhar de ajustador mecânico, depois trabalhei de torneiro mecânico, depois trabalhei de ajustador ferramenteiro, trabalhei de fresador ferramenteiro e tal. Até que um dia eu caí em uma empresa de mecânica de manutenção, Tá. né? Aí, num determinado momento, foi oferecida para mim, né, que eles tinham uma vaga na área técnica e se eu gostaria de participar do processo de seleção. Não ser promovido diretamente, mas de participar do processo de seleção. Falei, sim, claro, né? Gostaria sim. Na época eu não tinha só Senai, eu já estava formado em técnica e mecânica Já pela tinha. ETA também em Americana, que todo mundo conhece por polivalente, né, de Americana, é mais conhecido dessa maneira, né? Então aí aconteceu isso, né? Eu passei no exame de seleção e fui promovido, e essa área técnica que ele falava era na área do planejamento, mas o planejamento de manutenção, que Tá. na época era todo de papel, né? Não tinha ainda a parte do computador, aí começou a chegar o computador, então basicamente foi isso. E aí foi evoluindo, depois eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, numa grande empresa petroquímica, já mudou totalmente o conceito de você trabalhar de manutenção, como você trabalhar numa grande obra de construção de uma grande empresa, que já muda totalmente, né? Você está falando de OPEX, de repente você começa a falar de CAPEX, Capex. muda completamente, né? E aí você já começa a trabalhar com softwares de gerenciamento de projetos, você já começa a trabalhar com gerenciamento de suprimentos e assim por diante. Então, basicamente, a minha vida profissional foi essa. E foi lá, né, nessa empresa, que surgiu a ideia da Abraplan. Isso foi lá no começo do século XXI, aí. Mas na época não existiam as facilidades que a gente tem hoje do online, as facilidades, né, de computadores, tudo isso, né? Software de gestão, Software né? de gestão e todas. O software de gestão já existia, né? Porque o Primavera, o Projet é muito anterior a isso, né? Até algumas metodologias já existiam, mas não com esse mesmo nome, não dessa mesma maneira, porque hoje quem acha aí que um AWP é novo, que um BIM é novo, não tem isso, tá? Tudo isso é muito antigo, né? Mas enfim, né? Aí surgiu a ideia da Abraplan e em meados de 2015, isso eu não posso deixar, seria até injusto da minha parte se eu deixasse de falar isso. Eu conheci, né? Eu já conhecia, mas eu é, é, expus para esse meu grandíssimo amigo, irmão, Thiago Moretti, Ah, sim, sim. né? Conheço ele do LinkedIn. Que a ideia da Abraplan. Ele achou assim sensacional, maravilhoso. Por que a gente não bota em prática, tal? Até tentamos, então, mas não foi possível porque tudo era muito difícil, tudo tinha uma dificuldade financeira principalmente para tudo, né? Sim, sim. E aí, como eu tenho um sobrinho que ele costuma dizer assim, né, que em tempos de crise, enquanto uns choram, outros vêm de lenço, É verdade. né? E eu achei isso sensacional, né, Sim, cara? Se usa para N situações isso, sim, né? sim. E quando veio a pandemia, né, a gente teve que trabalhar um tempo home office e o Moretti um dia me ligou num sábado de manhã, eu tomando uma cerveja. Ele me ligou e falou: Vamos montar a Abraplan. Eu falei: Que é isso, Moretti? Eu já tô velho, cara, já não tenho mais pique para isso. E não vamos, porque vamos, tal. Aí ele me convenceu e falou: Vamos. Então, gente, é, isso aqui que fique claro para o Brasil. Se não fosse o Thiago Moretti, a Abraplan não existiria, Hum. né? Eu idealizei,
Eu escrevi estatuto, eu fiz tudo a parte burocrática que precisava fazer, mas aquele empurrão de incentivo e como pessoa, né, como ser humano, aconteceu via o Thiago Moretti. E aí nasceu a Abraplan. Bacana. Nasceu através de um grupo de WhatsApp e depois hoje é isso que vocês conhecem, Tá. né, Dário? E hoje você, o trabalho da Abraplan lá, vocês têm vários treinamentos, é claro, né? Vários instrutores também, mas todos eles voltados para planejamento, né? Não, como você teve a formação de técnico mecânico e tudo mais, vocês não têm treinamento para a área operacional e mais para o tático ali e estratégico. Exatamente. Tá, Como o próprio nome da entidade já diz, né, Associação Brasileira de Planejamento, todos os nossos, não só treinamentos, né, mas todos os nossos eventos são voltados para planejamento. tá. Porque, assim, inicialmente, o grande objetivo da Abraplan não era, assim, se tornar uma empresa de planejamento, uma empresa de treinamento, né, mas sim uma empresa de disseminação de informação, né, voltados para a área de planejamento. Então, a ideia inicial nossa é que a gente tivesse pessoas que ficassem batendo papo e, e, e trocando informação, Networking network, ali, exato, né? trocando informação para trazer, para se valorizar e conhecer, né, aumentar o seu conhecimento cada vez mais. Só que isso foi levando para a gente que necessitava, o mercado tinha necessidade de uma entidade que homologasse isso, Certo. né? Então foi quando a gente começou a fazer os treinamentos. Então hoje, como você disse, os nossos treinamentos, eu não sei te dizer hoje, te precisar o número de treinamentos que a gente tem, é só se a gente olhar lá no site, porque são inúmeros e temos vários em desenvolvimento, Tá. né? Tem muitos treinamentos que ele demora aí 12, 18 meses para ser desenvolvido, Bacana. porque não é simples você desenvolver Se um de treinamento. uma instituição de planejamento tem que ser bem planejada, né? Não, exato. Se não A for, ementa, o conteúdo e é, tudo mais. se não for para a gente entregar o melhor e com os melhores, a gente não faz, Sim, sim. né? Então, assim, um curso, por exemplo, esse curso de formação de planejadores que a gente tem, ele, ele levou 12 meses para ser desenvolvido. Teve a participação de 18 profissionais. Tá. Hoje eles têm 10 professores. Inclusive, agora, dia 10 de março, se inicia a 10ª turma. Né? Uma coincidência até, né? Os de números, quem gosta de numerologia, 10 de março, 10ª Bacana. turma de formação de planejadores, que é um treinamento com 100 horas, 25 aulas, são 16 módulos e 11 professores. Então, Pessoal, tem 3 da DAP lá já nesse treinamento matriculado já. Confirmado, inclusive eu. eu ia dizer isso, mas você já falou, não tem Eu necessidade. vou ter essa experiência também lá com o treinamento, né? Eu sou de manutenção, trabalhei a minha vida toda, mais de 20 anos. Trabalhei tanto no operacional, fui técnico de manutenção, trabalhei na parte de planejamento e trabalhei como gestor também, mas eu acho que qual que foi a demanda, né, de eu ter chamado o Carlos aqui? Ele já estava convidado já para o Dapcast, mas eu vi ali que o meu time, né, eu poderia melhorar muito a performance do meu time com o treinamento, né? E eu falei, eu vou participar com o meu time para poder dar suporte, né? E até motivar o pessoal. Então, falei assim, cara, eu vou entrar no treinamento com o pessoal e eu espero que seja, eu tenho certeza que vai ser muito bom, né, para nós absorver esse conhecimento e trazer isso tudo aqui para dentro da DAP, cara. Eu tô assim até ansioso para fazer aí. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito, que eu estava, né, te dizendo anteriormente, não é à toa que um treinamento, ele está na 10ª turma Sim, em claro. 10 anos, né? Então você tem a aprovação tanto de quem adquire o conhecimento quanto do mercado, né, que usa, né, os profissionais que adquirem esse conhecimento.
Então, assim, eu não consigo agora falar para vocês aqui todas as 16, e também acho que não é o caso, né? Sim, Falar sim. todas as 16, os 16 módulos que tem, mas nós temos desde a introdução ao planejamento, a software de gerenciamento, as metodologias mais usadas no mercado hoje em dia, As mais praticadas as aí mais para gestão de praticadas, a projetos. parte de documentação de planejamento, que às vezes as pessoas falam, pô, mas documentação todo mundo sabe. Não sabe. As pessoas não sabem toda a documentação que o planejamento exige, O pessoal tem né? dificuldade de finalizar uma etapa para iniciar a outra e documentar isso de acordo com o PMBOK, por exemplo. É que, na verdade, sabe o que acontece, Dário? É que, infelizmente, o nosso ensino hoje, vamos falar assim, os nossos cursos técnicos, a nossa engenharia, ela não traz o planejamento como valor. Sim, Pode até pregar que traz, mas não traz. Porque, a gente não tem hoje uma engenharia de planejamento, treinamento. E eu acho que não é necessário, mas deveria ter uma ênfase muito maior de planejamento dentro da própria engenharia. Por exemplo, eu como empresário, já cheguei a contratar, não foi um e nem dois engenheiro, que não conseguia, ele não sabia fazer um RDO, um relatório diário de obra. Entendeu? Então, assim, infelizmente, é, hoje é muito necessário, muito necessário. sim, Engenheiro é sim, sim. engenheiro, planejador é planejador. Pode ter um engenheiro planejador? Pode. O engenheiro sai da engenharia engenheiro de planejamento? Não, Sim. tá? Então isso é fato. E eu ia te perguntar isso. Tem a formação de planejador, então o que que o cara vai fazer? O cara vai fazer todo o planejamento ali, trabalhar com as ferramentas de gestão, relatórios, né? Como você disse, RDO e toda a documentação. E a parte do gestor de projetos. Como que fica isso? Trabalha os dois juntos? São separados? Como que fica essa logística aí? Dentro de uma obra, de um projeto? O gestor de projeto, na verdade, nada mais é do que uma parte hierárquica do planejamento, Sim, né? sim, O sim. gestor de projeto, ele é o gestor, Sim, sim. né? E aí na equipe dele, ele vai ter planejadores, né? Hoje em dia o mercado tem uma É mania que a aí de... nomenclatura hoje o cara faz um MBA em gestão de projetos. Aí ele é um gestor de projetos. Mas muitas vezes ele tá numa companhia em que ele não tem ninguém para gerir. É ele que. O que acontece muito, tá? E isso eu posso falar com propriedade, porque a gente atende, né, várias empresas. Tem muita empresa que o gestor de projetos ele tá ali, ele não tem ninguém para ele fazer gestão, tá? Ele faz gestão com terceiros, né? Claro, com mão de obra terceiro. E, cara, até relatório, às vezes, o cara terceiriza. Até relatório ele terceiriza para as pessoas dos terceiros fornecer para ele. Então, na verdade, ali ele é um interlocutor, uma interface entre o terceiro e a empresa. Não deixa de ser, o gestor de projeto não deixa de ser Sim, também, né? um interlocutor. E agora, quando a gente fala em MBA, eu não gosto muito de entrar nesse assunto, porque assim, os treinamentos que a gente tem de longo prazo, ele se assemelha muito aí ao MBA. A gente só não chama disso porque não é o valor da entidade, entendeu? Sim, Mas, por exemplo, um cara que faz um treinamento de formação de planejadores, ele tem total condição de ser um gestor de projetos. Inclusive, mais mão na massa, né? nós treinamos aí várias pessoas que são gestores de projetos que fizeram MBA e que fizeram esse treinamento com a gente, tá? Quantos engenheiros, ó, isso tem na Unicamp, tem na USP, tem na Unip, qualquer faculdade. Quantos engenheiros se formam ou engenheiro mecatrônico ou engenheiro eletricista e vai para o Senai para fazer o curso de eletricista, o profissionalizante? Ca- Muitos, Eu não muitos, sei te cara. dizer esse número, mas acredito que aquele cara que queira realmente crescer, ele precisa fazer isso. Sim, porque quem não é da área, ele entra na engenharia. Você, qual que foi sua trajetória? A minha foi bem parecida, mas
Você foi lá, fez Senai, depois foi mecânico, aí técnico, depois fez engenharia. Beleza. As pessoas que entram na engenharia porque gostam, não... e, gente, aqui não tem preconceito, não é errado não. Gostou de engenharia? Manda ver, entendeu? Tem tempo, corre atrás, tá? Só que tem que saber, você vai fazer a engenharia, vai ter cálculo 2 anos seguidos, aí você tem os 3 anos lá, no meu caso, né? Foi 3 anos, mas eu acho que para todas as engenharia, hoje é 5 anos, mas tem os 3 anos específicos. Nesses 3 anos específicos, as matérias, elas são também, as específicas são muito teóricas. Elas não têm aquela coisa do cara. A única coisa pro engenheiro de controle de automação, no caso, ele vai fazer umas pecinhas no torno, vai fazer alguma coisa assim tal. Mas aquela vivência de chão de fábrica e tudo, não tem. Não tem na engenharia. Então, a pessoa que não teve essa experiência na prática antes da engenharia e fez a engenharia, cara, para ela ter essa experiência, Senai. Né? Em alguns casos. Eu tenho vários amigos, mas vários mesmo, que faziam o 5º ano de engenharia e faziam o curso de profissionalizante no Senai, cara. Para pegar essa prática aí, simular um chão de fábrica, né? A tua colocação está perfeita. Eu iria até um pouquinho mais longe. Quando a gente fala assim da parte de realmente aprender, pisar no barro, né? Vamos dizer assim, Sim, né? Nós temos não só engenharia, mas a engenharia parece que foi uma das áreas que foi assim mais afetadas por isso. sim. Toda a evolução, né? Quando você cria facilidades, você tem os dois lados da moeda, Sim. tá? Então o engenheiro que era formado antes de existir computador, antes de existir programas de cálculos, não é o mesmo engenheiro de hoje. Tá? Sim, Eu sim, posso sim. até ser criticado por isso que eu tô dizendo, mas eu nunca Não, liguei para crítica. Não, eu não aqui, tô dizendo por você, tô aqui é dizendo um assim, livro aberto, tô dizendo até pelo assim. mercado, tá? Sim, sim, claro, mas... Mas eu nunca tive problema com isso, Não, eu assim, acabei nas de críticas. falar de gestor de projetos, gente, É. e às vezes as pessoas vão me interpretar mal. Não estou criticando os gestores de projetos, pelo amor de Deus. Tem gestor de projetos aqui que vem aqui. O Thiago é gestor de projetos e agora ele está num nível até mais acima, né, o Moretti? Mas o que acontece? Não estou generalizando. Estou falando que o curso da Abraplan, que forma o planejador ali, acredito que o cara forma mais para ser um mão na massa mesmo, para lá e tal, tal. Há gestores de projetos que nós pegamos aqui na DAP também, que o cara, um maestro. O cara foi um maestro. O cara pegou obra e ele faz gestão de fornecedor, ele faz gestão de procurement, ele faz. O cara né, um PH, eu não posso falar a palavra, mas. E os caras são bons, os caras são bons. Tem o outro lado daqueles que ainda estão na fase júnior e tá se achando, né? Aí é um problema, porque, como o Carlos falou, pisar no barro e fazer, né? Ver ali a vivência mesmo da gestão no chão de fábrica ou numa obra é diferente do que o cara ficar só na teoria, né? É bem diferente. Completamente. A vida profissional ela é assim, ela vai tempo. Você tem que ir Sim, vivendo. Você tem que ir vivendo tem que cada errar, né? fase. Tem que errar. Vivendo cada fase. Tem eu não sei quem disse isso, mas eu acho fantástico. Diz que qual que é a diferença entre o sábio e o inteligente, né? A gente fala que o inteligente, ele aprende com os próprios erros. Então, ele errou, aí ele não vai mais cometer aquele erro. E o sábio aprende com o erro do outro, né? Ele olha e fala, pô, aquele cara errou, eu não vou fazer a mesma coisa. Então, não tem jeito. Para você ser experiente, você tem que ter experiência. Sim, claro. Né? Então, a experiência você só tem indo lá e fazendo, né? Diz que se olhar aprender, esse cachorro era açougueiro, né? Sim, Então, cachorro. então se desculpa, eu gosto de fazer assim algumas Não, analogias e tal. isso é totalmente natural.
porque as pessoas têm que, né, Hum. saber também. Se a gente falar um pouquinho das metodologias, que a gente, né, pode debater aqui, e aí a gente pode puxar até um gancho para Abraplan, do que tem no módulo de planejador, vamos falar isso. Quais seriam, no seu ponto de vista, quais seriam as principais? Vamos falar primeiro de metodologia, depois a gente fala de ferramenta e tudo mais. Mas vamos falar um pouquinho de metodologia. Por exemplo, eu particularmente gosto, né, do AWP e gosto também do PMBOK, sendo que agora está unificado, não tem uma coisa separada, né? Qual que é a sua perspectiva sobre isso? Dário, metodologia é um assunto muito difícil de se falar, Sim, sim. tá? É por isso que a gente está aqui. Porque várias pessoas preferem essa ou aquela, Sim, sim. né? Várias pessoas defendem assim com unha e dente, temos brigas ferrenhas aí falando de metodologias. Eu vejo sempre nos posts, né? aí. A Abraplan costuma assim não tomar partido, né? Sim. E deixar assim cada profissional mostrar o que aquela metodologia é capaz de fazer por você. Tá. Então a gente costuma dizer assim que o uso de uma metodologia vai muito de cada tipo de projeto que você tem, de cada tipo de cliente que você tem e de cada fase do projeto onde você pega o planejamento. Porque tem empresa que ela já está quase na hora de executar o projeto, aí que ela vai chamar o planejamento. Aí você tem que ver o que você vai fazer, né? Então, eu gostaria de fazer uma colocação antes aqui. Eu não sei exatamente ainda quantas pessoas fazem parte do nosso corpo docente. Ontem, essa semana mesmo, eu já falei com 2 pessoas que nós estamos trazendo, de altíssimo nível. Todos os profissionais que lecionam na Abraplan são de altíssimo nível. Eu posso falar isso para vocês aqui sem nenhum medo de errar, mas sem nenhum medo mesmo de errar. Sim. Porque todos os nossos profissionais, todos, sem exceção, atuam diretamente no mercado. Em campo, né? Então ele tem propriedade, ele tem experiência e ele tem, o mais importante, tem case de sucesso para trazer Isso é para muito vocês, importante, cara. para falar. Quando ele estiver falando de um assunto, ele sabe exatamente do que ele está falando, tá? Inclusive, você falando de metodologia, vamos falar de AWP, né? Advanced Work Packing, que é uma das metodologias hoje aí que está mais em alta, vamos dizer assim, né? Não vou falar moda, que moda é outra coisa, né? Mas está mais em alta. Hoje existe aí uma discussão muito séria, por sinal, entre o AWP e o LPS. Sim, né? eu vi sobre isso. Inclusive teremos agora a Abraplan dia 10 de março. Vai coincidir com o início do Formação de Planejadores, então quem estiver participando do Formação de Planejadores não vai poder participar desse webinar, mas fiquem tranquilos que ele vai ficar gravado lá no TV Abraplan. TV Abraplan, para quem não sabe, eu ainda não falei disso, a Abraplan tem um canal no YouTube, né, que chama TV Abraplan, onde todos os nossos webinars, desde a fundação, estão lá guardados lá. Então nós temos um material riquíssimo, tem mais de 600 horas Puxa vida. de planejamento em N tipo de assuntos, né? Variadíssimos, desde metodologias até o primeiro webinar que nós fizemos, que foi sobre planejamento de manutenção de paradas de grandes máquinas, de turbomáquinas. Tá. Foi o primeiro webinar que nós fizemos lá em 2022, com o engenheiro Flávio. Eu tenho um parceirão que ele fez faculdade comigo, ele trabalha na divisão da Siemens de turbomáquinas, engenharia de aplicação. Então, voltando aqui na pergunta do Dário, quando a gente fala em tecnologia, que nós temos várias aí, inclusive no nosso treinamento de formação de planejadores, nós falamos de Lean Construction com ênfase em LPS, nós falamos de metodologias dos portões, mais conhecida como FEL, né, que a cada etapa, né, do projeto,
ela passa por um portão e tem que ser aprovada, né? Então, lá no curso se fala com mais ênfase sobre o FEL. Nós temos BIM, né? E não é simplesmente o conceito BIM, é o BIM com o planejamento 4D, com ênfase em AWP e A. Ah, Né? legal. Então, Tá assim, nesse treinamento também. tá nesse treinamento. Não, nesse treinamento não. Nesse treinamento ele fala do BIM mais superficial. Ah, tá. Essa é uma certificação que nós temos, Entendi. né? A gente tem a WP nesse treinamento, nós temos TOC, Teoria das Restrições de Corrente Crítica, que é uma dificuldade muito grande hoje você encontrar um profissional no mercado que fala que ela foi desenvolvida pela Goldrich, pelo o velho, o pessoal costuma falar o velho Goldrich, né? E inclusive foi que deu origem ao primeiro livro, né? Falando sobre teoria das restrições de corrente crítica, que foi a Meta. Quem tiver interesse, não deixe de ler, é um excelente livro. E ele fala da metodologia, da teoria das restrições como um conto, né? Então, ele é um livro assim muito fácil de se ler, muito agradável de se ler, Tá. né? Então, assim, temos N metodologias, todas essas que eu te disse, a Sim, sim. gente tem dentro do treinamento e tem também os treinamentos e certificações. Algumas delas geram certificações dentro da Abraplan. Tá. Eu tenho acompanhado o pessoal falando de modelos híbridos e tudo mais, né? Do cascata com ágil e tudo mais. E aí do PMBOK estar absorvendo o manifesto ágil, algumas coisas assim. E, na verdade, cara, o meu ponto de vista, assim, né, superficial, não é nem aprofundado, mas é que uma coisa assim, cada metodologia igual você falou, né? Ela vai ser utilizada para um tipo de projeto, para um tipo de cliente, e ela vai se adequando, né? Para nós aqui, né, a gente utiliza o AWP, o pacote de entregas, porque são projetos pequenos, né? Em comparação a outros projetos de capital, os nossos são pequenos. Ele tem um protocolo de comunicação muito bom com o financeiro. Então, o faturamento os pacotes de entrega são faturamento para a gente, para o cliente. Então, as medições elas são nos pacotes de entregas. Então, para a gente fica simples. E para o cliente também entender. Então tem lá o EWP. Pô, eu vou entregar o projeto para o cliente, tá? Ó, projeto da adequação NR12 é esse, é assim, assim, vai funcionar assim, tá? Beleza? Tem uma porcentagem de faturamento, tá beleza. É uma entrega, né? Então, aí eu passo para fabricação, né? Passo a parte de procurement, né? Eu não tenho entregas, porque nos nossos projetos nós utilizamos aqui na nossa fabricação. Então, o que eu tenho de entrega? Eu tenho o EWP, o CWP, né, a fabricação, e o IWP, que é a instalação. Para os nossos projetos, cara, caiu o cano uma luva, né? E isso que a gente, até agora, autodidata. Até agora a gente não teve um treinamento. Agora que a gente vai buscar se aprofundar. Mas você viu o nosso quadro lá, né? Como que a gente está fazendo, como que a gente está buscando, como que já está funcionando. Então, o AWP para a gente, cara, quando a gente começou a fazer aqui, é aquela coisa, né? Apenas faça, depois você vai melhorando, né? Não começa com muita. Aí a gente começou aqui, cara, a gente viu algumas dificuldades, mas viu que, pô, acabou o problema do financeiro, né? De faturamento, a negociação do nosso projeto no comercial, por exemplo. Como que é o faturamento do projeto? Ó, é assim, a entrega do EWP, a entrega do CWP, a entrega do IWP. O cliente, não, beleza. É claro que a gente não fala a sigla, fala o que é a entrega, né? O cliente tá, bacana, é isso mesmo. Então, aí, passa do comercial, vai para o planejamento, já dessa forma. Então, já está negociado. Isso já está na proposta técnica. Quando chega lá na proposta técnica, os caras começam, né, a executar, tá ali, tá fazendo, cada entrega já vai faturar, o financeiro já sabe a data, já sabe tudo as coisas. Então,
independente, gente, de qual metodologia você utiliza, não estou puxando o saco aqui da AWP, mas para nós, para o nosso modelo de negócio, para o nosso estilo de projeto e para os nossos clientes, ele deu muito certo. Porque todas as áreas estão integradas e todo mundo sabe esse protocolo de comunicação dos pacotes de entregas aí. É muito bacana isso. Eu fiquei impressionado o dia que você me mostrou o teu quadro, mesmo porque você não usa o AWP na íntegra, né? Você usa ali Sim, aquele aonde faz sentido para você, né? Mas mesmo assim, muita gente ficou apaixonada pela AWP. E não sou eu que estou dizendo isso aqui agora, que eu vou dizer, tá, gente? São palavras do Thiago Moretti. Thiago Moretti é o maior especialista que a gente tem em AWP. Ele tem mais de 30 certificações em sim. AWP. Eu sigo ele, por isso que Em a gente nível, implementou aqui. Um pouco da culpa de ter o AWP aqui é dele. isso em nível nacional, eu tenho em nível internacional. E ele costuma dizer isso: a AWP não é nova. Na verdade, os dinossauros do planejamento lá atrás, quando fazia o planejamento da maneira como tinha que ser feito, ele usava boa parte do que a metodologia AWP mostra, né? Então, hoje, né, o Thiago sempre prega, né, que a metodologia AWP tem que ser olhada de trás para frente. Você tem que enxergar a entrega final, você tem que enxergar o seu comissionamento Exatamente. para daí de trás para frente você conseguir fazer isso. E a quebra de pacote, você tem algumas regrinhas, né? Na quebra de pacote não vai entrar nesse nível de detalhe aqui e tal, Sim, sim. né? Que vocês vão fazer o curso lá e vocês vão ver agora no final de março, dia 30 de março, nós temos a 18ª, pasmem, a 18ª certificação em AWP da Abraman com o professor Thiago Moretti. Né, vai começar dia 30 de março, terminar dia 4 de abril, é uma semana inteira de treinamento. E a Abraplan foi fundada em 2020, em 5 anos aí, mas basicamente a gente começou a fazer os treinamentos em 21. Então, vamos dizer, em 4 anos aí, nós temos 18 turmas formadas, são mais de 400, quase 500 pessoas formadas em AWP e muitas delas já veio dar depoimento pra gente que, ó, não consigo mais sobreviver sem AWP. Olha, eu tive promoção. Olha, o meu chefe hoje me exalta porque eu aplico a metodologia. Então, é muito interessante isso, porque quando você separa o teu projeto em pacotes, você separa CWA, você separa em áreas, depois você separa CWPs. CWPs é separado por especialidades, onde dentro de uma CWP você não pode ter simultaneidade, né? E aí depois você vai quebrando isso, né? Até aí nós estamos falando do Auner, tá, Dário? Sim. Até aí nós ainda não estamos falando da contratada. Sim, com certeza. A contratada vai chegar só na hora do IWP, que é a hora é o que a gente chama de microdetalhamento. Sim. Né? Então, por isso que o Moretti, ele sempre prega, e eu faço minhas as palavras dele, que o AWP é cultural. Se você não tiver uma mudança cultural dentro da sua empresa, se isso não vier da alta hierarquia, você não vai ter sucesso na tua implantação. Sim. E nem, por exemplo, aqui na fábrica do Dário, apesar do Dário não fazer grandes projetos ou mega projetos, né, ele trouxe aqui essa filosofia AWP e falou, gente, vamos implementar. Sim. Né? Sim. E por que que a gente tem uma fase da AWP que fala só de suprimentos? Gente, lá no passado, a gente falava que o principal pilar que a gente tinha no planejamento era a gente ter o controle, né? A gente fazer o controle dos suprimentos. A gente fala o follow-up de materiais, que é o controle de suprimentos. Gestão de recursos é muito difícil, né, cara, dentro do projeto. Então, o AWP, ele enfatiza isso, ele enfatiza a quebra de pacote, ele enfatiza o grande sacada do AWP é o trabalho contínuo, né? É você não ter desperdício de mão de obra. Sim, o fluxo contínuo. É fluxo contínuo. E então, para isso,
você não pode ter material faltando, Não pode. né? Então, Material faltando é equipe ociosa. eu tô dizendo para vocês aqui, gente, só para vocês terem ideia, eu me considero aqui na Abraplan, eu não me considero especialista, eu me considero facilitador, que eu tenho ali mais de 20, né, 24 ou 25 hoje, professores do nosso corpo docente, né, e eu considero um facilitador, que é Sim, que, essas pessoas, eles têm que ser os protagonistas, né, sim, com certeza. eu simplesmente sou um facilitador. Tô aqui hoje com o Dário aqui pra gente fazer esse bate-papo aqui, mas para cada assunto que eu tô dizendo aqui, nós temos o especialista lá Sim, dentro da Abraplan, E né? se a gente começar a falar no detalhe aqui também, o nosso público que não está acostumado, né? É claro, tem público aqui que são grandes planejadores e grandes gestores de projetos, mas tem muita gente aqui que ele não está na área ou ele quer entrar na área, então o bate-papo aqui é isso mesmo, como que o cara pode chegar, né? E quais as vantagens? Porque, assim, como que você pode se instruir? Cara, tem treinamentos, tem um monte de informações na Abraplan que vai te ajudar. E quais são os resultados? Eu estou falando aqui, né? Eu venho há muito tempo estudando a parte de planejamento, a parte de gestão de projetos, mas eu sou engenheiro, mas não tenho MBA, tá? E o que acontece? Tudo que a gente faz aqui é na prática empírico, né? Mas assim, é claro, trazendo ferramentas de cases, como você falou, os nossos instrutores, ele vai te ensinar e vai falar de um case que ele fez na vida. Quando o cara fala do case, é mais importante até que da formação dele, no meu ponto de vista. Por quê? Se ele tem o case, com certeza ele tem lessons learned. Com certeza ele tem lições aprendidas que ele fez naquele case dele. Então, ali ele aprendeu na prática tudo que ele aprendeu na teoria, em algum treinamento, ele pôs em prática e viu quais são as dores, quais são os gargalos. É dali que ele tirou aquele conhecimento mesmo que eu passo para o meu time aqui, né? A gente vai para um Abraplan, para a faculdade, ou adquire conhecimento. Mas a habilidade, só depois que pôs em prática. Aí sim você conquista habilidade e lá no fim, quando tiver assim que nem o Carlos, aí conquista sabedoria. Complementando a tua pergunta anterior, você chegou a falar de híbrido, né? Sim, sim. Tem muita gente que prega hoje aí a metodologia híbrida. Tem algumas pessoas que usam parte de uma metodologia e usam parte de outra. Isso depende muito que eu falei anteriormente, depende muito de cada projeto, depende muito de em que momento você chega no projeto e depende muito de cada cliente. Porque às vezes você chega no cliente, o cliente fala, eu quero que você use essa metodologia aqui. Sim, E faz parte do aí, escopo, né? faz parte do escopo, né? Então, e também o escopo é relevante com relação a isso. Com certeza. Então, qual metodologia escolher é um negócio muito complicado. A metodologia FEL, por exemplo, é amplamente utilizada. Mas, por exemplo, dentro da Petrobras, você tem o FEL desenvolvido de uma maneira. Dentro de uma Braskem, você tem o FEL desenvolvido de uma outra maneira. Sim, sim. Né? Tem Dentro da própria Petrobras, por exemplo, ela tem um FEL desenvolvido para determinados tipos de projeto, para outros tipos de projetos, ela tem um outro tipo de FEL desenvolvido. Então, a metodologia, ela é 100% adaptável a cada situação, a cada projeto e a cada owner. Sim, Né? sim, sim. Então, agora assim, falando em metodologias, não existe nenhuma metodologia que você vai conseguir implantar ela com sucesso se você não tiver uma mudança cultural. Mesmo a gente falando do ágil, que já está tanto tempo no mercado aí, né? Então, quando a gente fala de Scrum, quando a gente fala... O Lean não deixa de ser uma metodologia ágil, Sim. e assim por diante.
Então, se você não tiver mudança cultural, você não vai conseguir implantar metodologia nenhuma. Você vai voltar a fazer planejamento que nem se fazia na Idade da Pedra. E É o fazejamento que a é, gente fala, e né? digo mais ainda, eu acho que é a mesma coisa que você falou do Lean, né? Quando a gente fala de manutenção, toda metodologia que você vai aplicar, por exemplo, por que que a TPM, na base da TPM está o 5S? Porque é a base, é onde sustenta os pilares. Então, né, tem os pilares lá da TPM, era 7, agora é 8, cada hora cria mais um, mas beleza. Por que que a base é? Porque você vai construir um prédio, você tem que ter uma base. Aquilo que você vê em cima, ele tem que ter uma sustentação. O que você acabou de falar da mudança de cultura, ela tem que vir da base. O cara tem que ter uma preparação, tem que ter uma maturidade para a equipe absorver. Ah, mas quer dizer que você tem que é, fazer o 5S? Sim, no mínimo, a TPM ela pede, e quando você tem ISO também, pede a auditoria de 5S, por quê? É o mínimo de organização que se pode ter para você ter alguma coisa, alguma metodologia implementada. Se você não tem uma base, né, onde construir essa metodologia, uma mudança de cultura, não vai conseguir. Isso você pode ter ali, começar a construir e desmoronar tudo. Por que que muitas pessoas de gestão de qualidade e tudo mais, ela vai para as empresas e muitas vezes se frustra na implementação de algumas ferramentas de qualidade ou de manutenção do TPM? Porque não preparou a base. Então, tudo que você falou aí, se não pensar, pode ter TPM, RCM, qualquer ferramenta que quiser implementar de manutenção. Se não tiver um mínimo de mudança cultural, um mínimo de organização, não vai para frente, não vai. E um ponto que você falou é da hierarquia também. A mudança tem que vir de cima, tem que vir, ela tem que ser motivada, incentivada pelo diretor, pelo gestor geral, né? Porque senão isso não se sustenta também, né? Ô, Dário, eu tenho um exemplo prático para te dar aqui de uma situação de um profissional que hoje a empresa dele é associada da Abraplan. Certo. E ele trabalhou muito tempo numa outra empresa. Vou dizer aqui o nome, que eu acho que é totalmente antiético e tal. Sim, sim. E ele, quando trabalhava nessa outra empresa, tentou inúmeras vezes pregar para a Abraplan que era interessante para a empresa fazer parte, ser associada da Abraplan, para que trouxesse os seus profissionais para usufruir do que a Abraplan tem para entregar, né? Porque diferente do que as pessoas pensam, muitas pessoas pensam, a gente não vende treinamento, nós disseminamos conhecimento. Então nós temos muito conteúdo gratuito, tanto no TV Abraplan quanto dentro da área de associados da Abraplan. Temos quase 30 treinamentos gratuitos, tá? Nós temos treinamentos gratuitos online, no mínimo um por mês. No Legal. mínimo um por mês, mas nós estamos agora em fevereiro, vamos entrar em março. Só em março nós temos 3. Já tivemos um em janeiro, um em fevereiro, só em março vamos ter 3. Então, assim, sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente está trazendo. Então, o grande objetivo da Abraplan, o Teodário me deu esse gancho, é a disseminação de conhecimento. Sim. Né? E uma outra situação que o Dário colocou aqui, inclusive aí esse profissional que eu estava dizendo para você, foi para uma outra empresa. Quando ele chegou lá, ele conversou com a alta hierarquia da empresa, a alta hierarquia da empresa achou interessante, ele veio e falou comigo, a gente deu as devidas condições para ele, e hoje a empresa é associada da Abraplan e está aí usufruindo de tudo que a gente pode entregar, o que a gente pode ajudar, tudo que a gente pode assessorar para a empresa aplicar o planejamento da melhor maneira possível e de acordo com o que aquele projeto dele ou com como o cliente dele, porque nós temos aí associados tanto prestador de serviço quanto cliente de manufatura. Sim. Também nós temos, tá? Cliente final, né? Que ele vai fazer lá um projeto interno lá. E uma outra situação é assim, todos os nossos treinamentos, quando a gente termina, nós fazemos as lições aprendidas. Então, principalmente esses treinamentos mais longos, a gente nunca teve nenhum igual. Então, agora a gente achou que estava devendo para o público, que a gente criou esse treinamento. Quando a gente criou, a gente não pensou nisso, mas ao longo do tempo,
a gente descobriu que o nosso treinamento de formação de planejadores é um treinamento voltado para CAPEX. Sim. Então, criamos um treinamento específico, ele chama Certificação Master Plan Maintenance, e ele vai entrar em operação agora no segundo semestre de 2025, tá? Show Ele de já bola. está disponível no site da Abraplan, ó, que depois vai ficar para vocês aqui no final do podcast, vai ter o O site. editor coloca na tela aí pra gente. Mas já teremos no segundo semestre uma formação de planejadores voltada especificamente para manutenção. E está no forno, esses treinamentos não são simples de desenvolver, demoramos muito tempo, porque envolve-se muitas pessoas. Porque, pasmem, quando a gente fala aí de 15 módulos, nós estamos falando de 15 especialistas, Sim, claro. né? Então, a gente precisa de muita gente e muito tempo para desenvolver, para entregar o melhor. Então, nós temos aí mais 3 treinamentos desse no forno sendo desenvolvido. Um específico para construção civil, um específico para mineração e um específico para paradas de manutenção. Só que isso é só para 26, tá? Isso é só para 26. Tá. Qual que é uma dúvida agora? Qual que é o nível, tá? O nível de escola, vou falar o português claro aí, que tem que ter para o cara fazer um curso de planejamento. Olha, Dário, a gente pensou lá inicialmente em estipular pré-requisitos, Certo. tá? Mas aí a gente começou a receber profissionais de todos os níveis. Então, acho que esse treinamento, principalmente, nós estamos falando do treinamento de formação de planejadores, Sim, tá? exatamente. Porque a Abraplan, ela tem inúmeros treinamentos específicos, de software, por exemplo, de Primavera, de MS Project, né? Treinamentos das metodologias que a gente falou aqui, a gente tem quase todos, certificação em Lean Construct, em AWP. Tem os módulos separados, né? Módulos separados. Por Se eu quê? quiser fazer só AWP... Porque assim, ó, quando eu faço o curso de formação de planejadores, eu vou ter um briefing do que é aquela metodologia. Eu vou saber que ela existe, onde ela é aplicada, para que ela serve, né? E se eu quiser aplicar, eu tenho ali uma case de sucesso de onde se aplicou, tal, e deu certo. Mas se você quiser implementar dentro da sua empresa isso, você vai precisar ir mais longe. Mas nós temos as certificações, que são treinamentos de 16 horas, aonde ele é um treinamento aí 70% dele prático, porque a teoria tem que existir, porque não dá para você fazer a prática sem você falar de onde que aquilo saiu. Embasamento, né? Embasamento, exatamente. Mas então tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente tem os treinamentos específicos dentro da Abraplan. Com relação a essa parte de nível, por exemplo, a gente já teve pessoas que falam assim, olha, eu hoje trabalho numa empresa, eu sou executante, mas eu queria migrar aqui para a área de planejamento e tal. O que eu digo é o seguinte, a pessoa não pode ter dificuldade com informática. Tá, porque se ela tiver dificuldade com informática, ela vai atrapalhar a turma. O cara não pode estar ali ensinando Windows pro cara. Quer dizer, falar, se o cara falar, você vai lá no menu. Familiaridade com o Office, por exemplo. Por exemplo, exato. Pacote Office, assim, é um mínimo. Tá. E a pessoa, assim, ela tá dentro do planejamento de alguma maneira. Por exemplo, eu sou um executante, mas eu executo alguma coisa que foi planejado. Tá. Né? Eu tô dentro da construção civil, mas eu lá onde eu trabalho, a gente tem um planejamento. Ou de que maneira que ele é executado, eu não sei, mas ele tem um planejamento. Então nós temos desde de pessoas que querem ser inserida na área de planejamento, pessoas que querem mudar, por exemplo, hoje eu sou um planejador de manutenção, amanhã eu quero migrar, eu sei que paradas de manutenção é uma área que me oferece muitas oportunidades, né? Isso é verdade. Sim. Né? Parada de manutenção, por definição, até pelo fato de que se aproveita a parada de manutenção para se inserir vários projetos, né? Eu já trabalhei em parada de manutenção com verba de mais de R$1 bilhão. Por quê? Porque se inseriu, foi feito aí, que se chama dentro da indústria de petróleo e gás, foi feito o que eles chamam de inserir um novo produto, né, dentro
da empresa já existente. Tá. Quer dizer, então é um novo projeto Sim. que para isso precisa da refinaria ou de uma linha de produção parada e se aproveita para fazer dentro de uma parada de manutenção, aí ela acaba assimilando a definição de CAPEX. Então, né? mas a maioria das paradas, cara, a maioria, pelo menos as que eu participei, ela tem característica de CAPEX. Claro, ela tem o MRO também, né, o OPEX, mas, cara, tem muita coisa sendo implementada que é investimento. É que essa definição ela é muito tênue. Sim, tem um... Porque, por exemplo, você quer ver só um negócio que pra gente, se a gente olhar nu e cru, seria absurdo, mas lá pro financeiro não é? E eu não posso dizer que o financeiro tá errado. Por exemplo, você pega um reator ou um forno reformador que usa catalisador. Quer dizer, quando você troca um catalisador de um forno, você troca porque ele perdeu o tempo de vida útil dele. Sim. Então, na teoria, quando você repõe as condições de um equipamento para ele vir a entregar o que ele se propõe a entregar na sua plenitude, isso não é definição de manutenção? MRO, né? É definição de manutenção. Manutenção, reparo e operação. Porém, a troca de um catalisador dentro de uma refinaria ela é considerado CAPEX. Por causa do valor? Por causa do valor também, entendeu? Então, é muito tênue isso. Sim. Tem coisas que a gente, por exemplo, nós assim, não conseguimos definir o porquê que aquilo é aquilo. Então, se fosse... vamos falar do jeito que a gente aprendeu. Nem do que foi ensinado a gente. Mas no chão de fábrica, o que a gente entende é o quê? Quando é um investimento... Exatamente. É CAPEX. É CAPEX. Quando é uma despesa ou algo, um custo que é para manter... Operacional, é MRO, é OPEX. É OPEX, exatamente certo? Isso. O CAPEX, para ser assim, de uma maneira mais simples ainda, aquilo que gera valor... né? Sim, sim. Gera valor, ó, eu tô colocando... Vai te fazer crescer. Vai te fazer crescer. Eu tô comprando uma máquina a mais aqui, eu tô ampliando... Vai aumentar a produção, vai... Tô ampliando meu poder de produção, tô comprando uma nova empresa. Né? Tanto é que quando, assim, a financeiro, a nível de controladoria, quando uma empresa ela tá investindo só em OPEX, ela tá morrendo. Ao longo do tempo. Tá? Porque, na verdade, ela não está crescendo, né? Não está crescendo, ela não está fazendo... Por que todo mundo fala, mas tem a verba CAPEX? Toda empresa que se preze, né, multinacional ou não, ela vai disponibilizar a verba CAPEX para ter os investimentos de crescimento. E ela vai ter o OPEX para manter aquilo girando, né? Mesmo porque isso daí, para quem é de manutenção, caminho da roça, vamos dizer assim, né, a gente sabe que todo equipamento, mesmo você fazendo todas as manutenções da maneira como tem que ser feito, ele tem a tua vida útil, ele tem a curva da banheira. Sim, vai chegar uma hora que você vai ter que desmobilizar aquilo. Vai. Então, se você não investir, você vai morrer. Vai perder tudo, né? Então, mais rápido. Basicamente, a definição de CAPEX seria essa. Só que, no meio do caminho, tem algumas coisas que precisa ser discutida. Sai de um, vai para outro e volta. Precisa ser definido dentro da própria empresa. Ó, isso daqui vai para onde? Por quê? É muito complicado você fugir da controladoria. Então, você tem que ter isso com muito pé no chão, né? Para você poder justificar isso depois. Sim. Né? Mas é normal, tá? Você ter, por exemplo, eu tô citando aqui um exemplo clássico, que é a troca de catalisador, né? Então, mas a troca de catalisador, vamos pensar o olho da controladoria, né? A controladoria pede, né, para os números para comprovação do ROI, né? O retorno do investimento. Beleza. Aí vai e coloca os mesmos números que o equipamento chegou, certo? Números de produtividade. O que a empresa está ganhando com esse investimento? Na verdade, ela deixou de perder. Ela não está ganhando mais nada. Com esse... Do catalisador, exemplo do catalisador. Porque ela deixou... Na verdade, ela deixou de depreciar, né? Um dos pontos. Não depreciou o ativo, né? E ela manteve a produção. Mas ela não ganhou nada de investimento naquele dinheiro que ela
que ela colocou. Então, teoricamente, né? Eu tecnicamente eu não sei te responder essa pergunta, porque talvez pode ser que tenha alguma coisa a ver com o processo, Tá. tá? Porque é um processo complexo toda vez que você fala de refinaria, principalmente nessa parte, né? É um processo complexo. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com o processo. Pode ser que pelo contexto, o financeiro já predeterminou isso lá no passado e já foi aprovado lá Sim. pela controladoria. Eu não sei te dizer o porquê. Agora, se ele troca, porque ele faz um upgrade e vai produzir um pouco a mais do que no projeto, aí é Teria sentido, né? Aí teria sentido como CAPEX, né? Mas enfim, eu quis assim citar um exemplo, Sim, né, sim. onde teoricamente você olharia e se você Embaraça ali. olhasse simplesmente a definição clássica, você fala, não, isso aqui é OPEX. Aí Sim. quando você vai avaliar, na verdade aquilo ali é CAPEX. Sim, sim, sim. Então tem muito disso. E paradas de manutenção acontece muito disso. E uma coisa que é bacana, você começou aqui, você falou que explicou, né, que a Abra Plano é só CAPEX, né? E aí você, né, a gente começou com esse assunto de CAPEX e OPEX e tal, MRO, mas um ponto de atenção que, gente, CAPEX, os projetos de capital, ele é investimento, certo? Investimento, exatamente. Ele é investimento. Você, pessoa física, se você investe, você espera retorno, certo? Não é uma despesa. Ó, eu não comprei essa caneca para repor outra, por exemplo. Não, comprei essa caneca porque ela vai valorizar isso, aquilo, tal, tal. Então, é um investimento. Quando eu faço investimento, eu tenho um retorno. Então, quando você imaginar um projeto de capital, gente, que é o que a gente trabalha aqui, tem que ter um retorno. Senão, não é projeto de capital. É exatamente isso. Senão, não faz sentido. É exatamente isso. Então tem que pensar, porque todo mundo gosta de colocar, inclusive no LinkedIn, né? Projeto de capital, projeto de capital, projeto de capital. Mas vem dessa definição que a gente falou aqui, de uma coisa do financeiro, de controladoria, de separar o que é OPEX e o que é CAPEX, tá? Então vem disso. E quando eu falo que é um projeto de capital, é um projeto que eu espero um retorno do investimento. Eu tenho que ter um ROI. Tá? Eu tenho que ter um ROI para ele comprovar que ele é um projeto de capital. Exatamente, é isso mesmo. Então essa definição ficou perfeita, né? A partir do momento que você faz o investimento onde você espera um retorno, ele é determinado CAPEX. Exemplos, posso comprar uma fábrica, Sim, posso comprar uma máquina para ampliar minha produção, né? Tudo isso é considerado CAPEX. E um ponto que a gente, né, você trabalhou com manutenção, eu também, no setor de manutenção, muitas vezes, salvo exceções de empresas, né, que tem bem definido quando tem a área de engenharia lá de projetos, que lida só com os projetos de capital, mas a área de manutenção, ela trabalha com os dois, né? E aí, é o que você falou, é uma linha tênue mesmo. A manutenção, às vezes, ela tem a verba CAPEX e ela tem a verba OPEX lá, para ela trabalhar. Então, muitas vezes, vocês veem a sigla MRO, tá? Aí já está na parte do OPEX. Manutenção, reparo e operação. Então, você vê lá, comprador MRO. Pô, o que é esse MRO? É o comprador, que ele é um comprador para manutenção, entendeu? Ele compra os itens de manutenção, os insumos lá para produção, algumas coisas, entendeu? Então, é o comprador que mantém aquilo rodando, né? E tem o comprador CAPEX também. Então, é separado no financeiro, é separado no compras também. Então, o comprador CAPEX, ele compra o quê? Ele compra projeto de capital. Então, são aí os investimentos que esse comprador CAPEX é o que lida com a verba CAPEX da empresa, tá? Então, algumas definições de siglas aí, senão o pessoal também fica meio perdido, né? Eu hoje sou um cara assim que... Nos últimos tempos, meu, de fábrica, mesmo assim, né, de chão de fábrica, tem um tempo já que eu não atuo diretamente. Devo estar para voltar agora que eu estou fechando uma consultoria com uma empresa. Show de bola. E devo estar voltando recentemente, daqui a pouco. Vamos ver. Ainda estamos em estudo. Mas a manutenção, eu sou apaixonado por manutenção também, né? E agora, como a manutenção cresceu, né? Sim.
até em termos de investimento, né? O que a gente fazia, né? Lá atrás com manutenção preditiva, hoje é quase tudo sensorial, né, cara? Sim. É um negócio fantástico. Você falou que na sua época lá você começou o planejamento em computador e tal. Eu contei uma história aqui, eu até vou relembrar para o pessoal. Eu era estagiário na Globo Cochrane, editora Globo, e lá a gente fazia uma manutenção preditiva primitiva. É uma manutenção muito primitiva mesmo. Eu tinha o medidor de vibração, né? E aí tinha a vareta, que era o sensor. Então eu tinha um desenho, né? Um layout, onde eu tinha os pontos de medição. Então eu tinha que fazer medição de vibração em bomba de vácuo, né? No motor da bomba, então tinha os mancais da bomba de vácuo, né? Aquelas bombas de paleta de grafite. E eu tinha que fazer a medição nos mancais do motor também. Então, anotava tudo, tal. Passava anotando tudo no setor de acabamento. No setor de impressão, eu tinha que medir a vibração numas uniões rotativas, chamava união rotativa de água. Aquelas junta rotativa, sabe? Então, ela tem o selo mecânico lá, entra água no rolo para refrigerar. Eu fazia todo esse trabalho. Você acredita quando eu chegava com a planilha lá, tal, e tinha que passar para o computador? Cara, tenho certeza absoluta que aquilo não era processado de jeito nenhum. Mas como era estagiário, como era atividade de estagiário, eu ia e coletava todas as vezes. E tinha anotado na planilha o admissível. E eu anotava em vermelho quando estava fora, né? Já era uma manutenção preditiva. Positivo. E aí também tinha termografia. Tinha um pirômetro lá que eu ia nos mesmos pontos que eu tirei a vibração, anotei na planilha, eu passava um dia para fazer a parte de temperatura também. Então, cara, o setor de manutenção hoje evoluiu. Você falou manutenção evoluiu. Hoje você tem a parte do PCM, que é uma parte tática ali, estratégica, né? Vamos dizer assim, o gestor de manutenção hoje, que trabalha apagando fogo, tá totalmente errado. Sei lá, 20 anos atrás, quando eu comecei, os caras só apagavam fogo. Era corretiva em cima de corretiva. A equipe de corretiva era enorme. Agora, pô, as ferramentas que os caras têm, você tem o PCM, você tem a equipe de preditiva, né? Ou pode ter terceirizado isso, né? E isso tudo online, instalado a IoT, os sensores e tudo, né? Jogando informação. Eu acho que hoje a tomada de decisão dos gestores de manutenção facilitou um pouco em relação ao passado. Só que a cobrança por performance é maior do que no passado. Porque assim, no passado você não tinha ferramenta, então quebrava, arrumava. A cobrança era o quê? Arruma logo. Que hora que volta? Então hoje eu vejo assim, o gestor de manutenção, o gerente de manutenção, ele tem, né, mais ferramentas, mas por outro lado ele tem uma cobrança maior também em confiabilidade e disponibilidade de máquina, né? Então, como a gente falou, corretiva tinha aquela equipe imensa, media muito MTBF, MTTR, né? E hoje não, você mede de disponibilidade de máquina. Então, eu acho que é uma evolução muito grande e isso é benéfico, né? É muito benéfico, né? Para o setor produtivo, né, cara? Fica muito mais competitivo a indústria brasileira, né? Eu diria para você, Dari, assim, hoje eu não me considero um homem de manutenção, mas eu já fui um homem de manutenção e eu tenho certeza disso que eu vou falar, que às vezes as pessoas falam assim, pô, mas para que esse monte de indicador? Cara, mas os indicadores, os KPIs, eles são importantes demais, cara. Cada KPI, ele te traz... É um sinalizador, né, cara? É um termômetro, né? É um termômetro. Ele mostra pra você, olha, você tem que atuar ali. E qual que é o grande objetivo de tudo isso? É a disponibilidade da máquina. Sim. Quer dizer, e o que traz a disponibilidade da máquina? Traz dinheiro. Dinheiro, exatamente. Então, quanto mais se produz, mais você... Teoricamente, né? Mais você vende, mais você tem. Então, os KPIs, eles têm que ter valor. Às vezes as pessoas falam, pô, mas pra que tudo isso? Isso parece que é pra me controlar, não sei o quê. E na verdade não, gente. Não enxerguem assim. Sim. Não enxerguem o KPI como valor. Como valor. E saiba interpretar cada um deles. Cada um deles, exatamente. O cara de manutenção que... Olha como a gente foi de planejamento para manutenção. Mas tem
Não deixa de ser planejamento, tem um link, Mas olha só que bacana, o cara que sabe, né, trabalhar de forma estratégica hoje na manutenção, o que é estratégia? Saber interpretar indicador, saber fazer plano de ação para alterar aquele indicador. Costumo dizer aqui para o meu time, tem indicadores aqui de planejamento, tem indicador de comercial. Resultado, você não altera. Resultado, você não altera. Resultado, você olha para ele, interpreta aquilo e você faz ações para alterar. Ações. O que você tem que monitorar, tá, do seu time, e aí vai também, quando a gente fala de planejamento, o que o planejador faz? Ele não faz gestão de tarefas? Também. Mas ele olha os indicadores lá no final, não é? Então ele faz uma gestão, né, de tarefas e mede. Gestão e mede. O que é isso? Cara, melhoria contínua. É. Isso é melhoria contínua na prática, porque ele olha o resultado e fala assim, putz, aí ele mexe os pauzinhos lá. Eu falo aqui pra turma, cara, é a mesma coisa, o planejador é o maestro. Ele tá só aqui, ó. E ele tá fazendo o link com uma área e com outra, com uma área e com outra, tá? Aí se o cara desafinou ali, eu sou um instrumento de sopro, opa, pô, amigão, volta aí. Então, tem que ter esse controle, né? O planejador tem que ter esse controle. E falando de característica aí até de planejador, eu acho que para característica pessoal, né? Profissional tem várias, mas característica pessoal tem que ser muito resiliente, comunicador, né? Comunicador Principalmente. e disciplinado, gente. Se o planejador não tiver disciplina, toda a equipe não vai performar, cara. Ô, Dani, sabe o que mudou? Você me deu um gancho no negócio aqui. Pode, manda ver. Indicador é diferente de índice, tá, gente? Sim. Então, assim, no formação de planejadores, até a gente entrou um pouquinho aí em índice, né? Nós temos um módulo que fala de índice de produtividade. Tá. E aí você tem N maneiras de conseguir esse índice de produtividade. Tem literaturas, né, que tem o índice de produtividade, e tem também a experiência, né? A experiência traz índice de produtividade. Sim. Então isso é muito importante, né? Todo planejamento, ele é embasado em índice de produtividade. Sim. E não era só isso que eu queria dizer, que a gente tem, né, um módulo, né, com relação a isso. E, né, também que quando a gente fala, né, de indicador de manutenção, é realmente isso que o Dar falou mesmo. Sim. A gente precisa, né, tá cada dia mais integrado, né, então, e o planejamento como um todo, tanto ele seja um planejamento de manutenção ou ele seja um planejamento de CAPEX, salvo aquele planejamento, ou até mesmo ele, né, aquele planejamento semanal que você faz baseado em backlog. Tá. Tanto que backlog também é uma definição que não deveria, mas às vezes as pessoas têm uma definição totalmente errônea de backlog, e ela linka o backlog à quantidade de serviço que tem que ser feito e não a tempo. Backlog é tempo, que fique claro isso, né? Sim. Mas o planejamento, no passado, ele era feito assim mais individual. Você tinha um planejador, ele pegava ali um escopo, debruçava em cima de uma mesa e te entregava um cronograma. O planejamento hoje de excelência, ele necessariamente tem que ser um planejamento colaborativo. Ele precisa ser um planejamento feito a 3, 4 mãos, 5 mãos. Exatamente. Obrigatoriamente, estou dizendo isso. Você tem que ouvir o supervisor, você tem que ouvir o engenheiro, você tem que ouvir o encarregado, você tem que reunir as pessoas numa sala. Todos os stakeholders e assim por diante. É lógico que depende, por exemplo, se a gente falar de um AWP, a gente vai tendo aí níveis. Sim, vai ter níveis onde a gente vai nas separações, tá, das áreas. O lições aprendidas é fundamental, né, para você ter um planejamento. Quando a gente fala em paradas de manutenção, por exemplo,
quando que começa uma parada de manutenção? Na verdade, ela começa no meio daquela que está acontecendo. Sim, Né? Quando você vai fazer uma inspeção no equipamento e você chegou à conclusão que o reparo que precisa ser feito naquele equipamento não dá para se fazer naquela parada. O que aconteceu? Você acabou de girar o escopo para a próxima parada. exatamente. A gente tem um professor que viveu manutenção, respira manutenção, ele é aposentado hoje, Petrobras, professor João Mosquim, deve conhecer também. Ele é Conheço, sim. ele é aqui de Campinas, por exemplo, e ele fala pra gente, eu não esqueço isso que ele fala, porque eu acho de extrema relevância, né? As pessoas falam assim, qual que é a coisa mais importante numa parada de manutenção? Ah, é o prazo? É o custo? É a qualidade? É a segurança? É lógico que segurança sempre vai ser Sim. o mais importante, porque não tem nada que pague uma vida. Mas, que nem o Mosquim fala, o mais importante é a continuidade operacional. Quer dizer, se você faz se você faz uma parada de manutenção hoje, você fez a parada de manutenção dentro do prazo, dentro do custo, deu 3 meses, a planta parou e você tem que fazer manutenção novamente. Quer dizer, o teu objetivo, né? Ou então, pior ainda, a planta não volta na sua plenitude, você tem que trabalhar com 80%, 70% da sua capacidade. Você não obteve sucesso na sua parada de manutenção. Tá? Então era só um gancho que eu peguei aqui que eu queria falar, que é importante também. Tá, gente? Então, o João Mosquim, ele fala muito de manutenção e eu conheço, sim, do LinkedIn, né? Conheço do LinkedIn, ele é um grande conhecedor de manutenção aí. É um dos nossos professores, né? Bacana. Nosso corpo docente. Bacana. Bom, Carlos, estamos chegando ao final aqui do nosso Dapcast e eu sempre dou oportunidade para as pessoas passarem aí os contatos. É muito importante você passar aí, passa já o site, seu LinkedIn, seus contatos aí, fique à vontade para passar aí para o pessoal que está assistindo ou nos ouvindo. Pessoal que está no Spotify, na Amazon, na Apple Podcast aí, depois dá um pulinho no YouTube, se inscreva no canal DAP Engenharia, já faz inscrição, ative o sininho e já deixe seu like aí. Nós agradecemos muito. Pode passar os seus contatos aí, Carlos, fique à vontade para... Ô, Dário, é uma pena que tá no final aqui, o papo tava tão agradável, né? Então, a gente nem vê a hora passar, cara. Abraplan, o site da Abraplan é abraplan.org, www.abraplan.org, porque a Abraplan é uma instituição, ela é uma associação, né? Ela se classifica como entidade sem fins lucrativos, pelo fato de a gente ter .org. O meu LinkedIn é carlos.ananias, né? Nós temos TV Abraplan também, que é um canal no YouTube, também como o Dário disse, pode entrar lá, dar um joinha lá. Já vai lá, faz inscrição, gente. Nós temos lá quase 4.000 integrantes. E o mais importante, todos os nossos webinars, eles vão automaticamente para o TV Abraplan. Nós temos mais de 600 horas lá de material falando sobre planejamento. Muito provavelmente, talvez esse Dapcast aqui, ele vá lá para o TV Abraplan também. Com certeza. Tá? Então, assim, a Abraplan tem aí inúmeros treinamentos. Visitem o site, né? Que lá tem a parte de associação. Afilie-se a Abraplan, que além de quase 30 treinamentos gratuitos que nós temos treinamentos gratuitos mensal online, temos gravados. Os descontos nos treinamentos da Abraplan são muito consideráveis para os associados e também nos ajuda a cada dia a entregar mais e melhor para o associado. Sim, então venham para a Abraplan, conheçam o site. E muito obrigado. Show de bola, show de bola. Pessoal, eu indico aí, já estou no treinamento aí de formação de planejadores com mais 2 pessoas do meu time aqui e nós estamos ansiosos. Carlos, agradeço muito a sua participação. Cara, você trouxe aqui
conhecimento muito relevante sobre a Abraplan, sobre planejamento. E fica aqui o convite para o seu pessoal lá também, os seus instrutores, quiserem vir aqui, um especialista no AWP, em outros assuntos aí de planejamento, está de portas abertas aí para vocês, tá bom? Ô, Dário, muito obrigado pela oportunidade. É bacana isso, você abrir para o nosso pessoal, Sim, que provavelmente é um pessoal bastante assim, que tem agenda, né, sim. complicada, mas sempre sobra, né, Sempre tem uma sempre tem uma possibilidade. possibilidade, uma oportunidade de estar vindo fazer uma consultoria por aqui. Eu vou lá passar a fazer uma visita para o Dário Sim. e tal. E muito obrigado pela oportunidade e pelas portas abertas. Nós que agradecemos. Pessoal, não se esqueça, se estiver no Spotify, Amazon ou Apple Podcast, depois dá um pulinho aí no YouTube, faça a sua inscrição. E se tiver aqui, ó, já não saia desse vídeo aqui sem fazer inscrição no canal aí, já deixar o seu like. Até a próxima. Obrigado.